Shalom, shalom. Estamos aí, né? Em dias complicados. Mais uma vez, né? Essa não é a primeira vez que isso acontece. Estou falando dessa batalha lá que está acontecendo lá em Israel, mais precisamente na parte sul de Israel, onde está a faixa de Gaza. É um conflito que está atingindo proporções internacionais, mundial. O mundo inteiro está atento ao que está acontecendo ali naquele momento, e várias notícias de um lado para o outro, um falando uma coisa, outro falando outra, e o povo vai ouvindo, e cada um tomando o seu lado, tomando as suas posições. Mas nós temos que tomar muito cuidado, como digo, como cristão. Me refiro a que lado você vai tomar nessa guerra, que lado que você vai tomar como cristão. Eu aconselho você a não tomar partido a partir das notícias que você vê pela mídia, pela internet, pela TV, pelos jornais, porque você vai ouvir várias posições de vários lados, e isso é muito perigoso, porque se você dá crédito a uma informação errada, essa informação errada pode te induzir a tomar um partido errado. Ou seja, se você ouvir o lado israelense, você vai tomar partido para Israel. Se você ouvir o lado palestino, você corre o risco de tomar partido para o lado palestino. Afinal, qual deve ser o nosso posicionamento nessa situação de guerra? Primeiro, de quem é essa guerra? Claramente você vê pelo noticiário a guerra de Israel contra a Palestina, a guerra entre israelenses contra palestinos. E essa é a primeira informação errada que vai chegar para você. Porque essa não é uma guerra de Israel contra a Palestina, não é uma guerra de israelenses contra palestinos. O que você está vendo ali é um confronto entre, a princípio foram os terroristas de dentro da Palestina. Veja bem, o fato deles serem de dentro da Palestina, isso não pode ser usado como base para... Eles não são representantes da Palestina, do governo palestino ou da região da Palestina, não são representantes dos muçulmanos. Portanto, a guerra não é da Palestina. E o papel do exército é defender o seu povo, defender Israel dos ataques. Então começa esse grande conflito. Os terroristas do grupo Hamas, que é um grupo situado dentro da Palestina, mais precisamente na faixa de Gaza, usando esse tema, usando essa prerrogativa de que eles são palestinos e eles são contra Israel e Israel é contra a Palestina, e usando isso como uma desculpa para atacar pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa briga. E por outro lado, Israel tem que defender o seu povo, e a forma de defender é atacar o grupo Hamas, que por sua vez usa os palestinos como escudo e acaba sendo atingido palestinos inocentes, famílias inocentes que não tem nada a ver com essas ideologias deles. Ou seja, nós vemos pessoas inocentes de um lado e do outro, dentro de um conflito. E se você toma um partido, toma um lado nessa guerra, você acaba concordando com o agravo feito a pessoas inocentes do outro lado. Isso eu digo de ambos os lados. Então é uma situação meio complicada, um tanto quanto complicada. A questão de tomar um posicionamento, você tem que tomar muito cuidado. Porque se uma pessoa defende uma ideologia,
ela vai mostrar o lado da sua ideologia. E se ela conseguir te convencer, ela pode estar conseguindo te convencer do erro. Tá, mas voltando ao nosso assunto, o que nos interessa é, como cristão, que lado nós devemos tomar? Logicamente que quem me conhece já vai deduzir. Lógico que você vai tomar partido por Israel, porque quem te conhece sabe que você ama Israel. Jerusalém, você ama Jerusalém? Sim, eu tenho uma história com Israel, com Jerusalém, uma história pessoal, uma história particular minha. E talvez essa história pessoal, a minha forma de ser, a minha forma de vida vai fazer com que você deduza que eu vou tomar partido para Israel. Mas, lamento te informar que eu não sou guiado por ideologias, nem israelense e nem por ideologia árabe-palestina. Tá, mas então qual seria o posicionamento correto? A princípio nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, como que surge a guerra? Quem é que faz a guerra? Biblicamente, sabe quem é que faz a guerra? Será que é Israel que faz a guerra? Será que são os palestinos que fazem a guerra? Biblicamente, Deus diz: eu faço a guerra. Eu crio a paz, eu faço a guerra. Tanto a guerra como a paz é Deus quem faz. E Deus sabe o porquê que Ele faz. Não cabe a mim questionar por que Deus fez aquela guerra, por que Deus permitiu aquela situação, ou por que Ele decidiu também terminar com a guerra e estabelecer a paz. Isso é prerrogativa apenas dEle. É Ele quem cria o mal, é Ele quem faz o bem e o mal é Deus que faz. Deus criou todas as coisas, cada determinada coisa para o seu próprio tempo, para o seu próprio propósito. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. Tudo está e sempre esteve no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Ixi, será que Deus perdeu o controle? Agora começou uma grande guerra porque Deus... Não. Não pense assim. É Deus quem cria a guerra e é Deus quem cria a paz. Então você não pode se deixar levar por um lado nem por o outro, tomando partido. A primeira coisa que você tem que saber é buscar a direção e a vontade de Deus, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus com o que está acontecendo? Agora, se nós não temos acesso a essa informação, então nos cabe parar por aqui. Então essa é a primeira coisa que nós devemos saber. Deus é quem cria a guerra. E Ele sabe o porquê que Ele cria a guerra. E o porquê que Ele cria e estabelece a paz. O Salmo 46 diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Ou seja, acima da paz e acima da guerra, Deus está no domínio e no controle. Agora, se você focar apenas ali no que está acontecendo, corre o risco de você tirar o foco de Deus, da autoridade de Deus. Porque se está em paz é porque Deus determinou que ali estivesse em paz. Se ali está em guerra é porque Deus permitiu e fez com que houvesse guerra. Ou seja, tudo é um propósito de Deus. Tá, então como nós devemos agir? Aí eu quero lançar uma segunda parte. É quando o salmista escrevendo em sua oração, ele diz o seguinte no Salmo de número 122. O salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Salmo 122, verso 5.
pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. E o verso 6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Aí ele vai ensinar como orar. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. E por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Então a nossa base, ou a minha orientação para você, antes de tomar partido nesse conflito que está sendo noticiado mundialmente, onde os olhos das nações estão voltados para o que está acontecendo ali em Israel, antes de tomar os partidos e de apoiar um e condenar outro, e vice-versa, eu gostaria de convidar você a meditar nesse Salmo 122, quando Davi está no momento de alegria, quando Jerusalém era um local onde as pessoas se reuniam para buscar a face do Senhor. O verso 4 diz: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao seu nome. Então Davi estava celebrando aquele momento onde Jerusalém estava em paz e o povo podia subir em paz para adorar o nome do Senhor. E por isso ele disse: eu alegrei-me quando me disseram. Só que ele sabia que essa alegria poderia ser temporária, porque poderia acontecer tempos difíceis, porque a própria Bíblia diz: há tempo de paz e há tempo de guerra. E a orientação que o salmista nos dá ali é para que nós continuemos em oração, para que haja paz em Jerusalém, que é exatamente o que ele diz no verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque se houver paz em Jerusalém, há liberdade para se cultuar a Deus, para se buscar a Deus, para ir buscar conhecer a Deus, conhecer qual é a vontade de Deus, quais são os propósitos de Deus, se aproximar de Deus. Havendo paz em Jerusalém, seria possível celebrar as festas do Senhor em Jerusalém. Aí eu te chamo para um detalhe: isso está se referindo apenas para Israel? Também para Israel, é claro, mas não apenas para Israel, porque o propósito de Deus no estabelecimento da cidade de Jerusalém e colocar ali a casa do Senhor, o templo onde foi considerado a casa de Deus, o propósito de Deus é bem claro: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Apesar de Deus ter usado Israel para estabelecer aquela casa, aquela cidade, mais precisamente nos dias de Davi e de Salomão, para que aquela casa fosse construída, para que em toda a terra houvesse um lugar onde os homens pudessem se aproximar de Deus em oração e adoração, ali aquela casa em Jerusalém, o propósito de Deus não era para que apenas Israel tivesse esse privilégio, mas o propósito de Deus era que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, o propósito de Deus é que aquele local de adoração sirva como local de adoração para Israel, para as tribos de Israel e para todas as nações, para todas as demais nações. É por isso que no Salmo de número 98, 96, o salmista Davi diz: cantai ao Senhor todos os povos, anunciai entre as nações a sua graça, a sua maravilha. Ou seja, o propósito era que todas as nações conhecessem o Deus de Israel ali na cidade de Jerusalém. É por isso que o conselho de Davi é: orai pela paz de Jerusalém. Porque ali estão os tronos do juízo da casa de Davi. O verso 7 ele diz: ensina como orar: haja paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. O verso 8 diz o seguinte: por causa de meus irmãos. Veja bem, ele está se referindo a Israel, por causa de meus irmãos, e não para por aí, e amigos, ou seja, aqueles que não são parte da nação de Israel, da família de Israel, mas também fazem parte, eles foram chamados para prestar culto a Deus,
foram convidados para prestar culto a Deus em Jerusalém, naquela casa que foi edificada ao nome do Senhor. Então ele diz: por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi, haja paz em ti. E finalizando ele diz: e por causa da casa do Senhor, que está ali no meio de Jerusalém, por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então aqui o salmista está nos trazendo a responsabilidade de orar por Jerusalém, orar pela casa do Senhor para que haja paz, porque havendo paz, tanto Israel pode celebrar as suas festas, as festas do Senhor, comparecer perante o Senhor, como todas as demais nações que quiserem se aproximar de Deus ali naquele lugar, também tenham a liberdade. Esse é o principal motivo que você deve orar pela paz de Jerusalém. Davi disse isso no tempo de paz, mas ele sabia que haveria um tempo de guerra. Salomão também sabia que haveria um tempo de guerra. Davi desejou construir aquela casa, mas Deus disse para Davi: não, Davi, você foi um homem de guerra, você derramou muito sangue, passou muito sangue pela sua mão, então você não vai construir essa casa. Mas a casa será edificada pelas mãos do seu filho, Salomão. E fala para ele fazer tudo conforme eu te mostrei no modelo, conforme a planta, cada significado. E Salomão vai edificar essa casa. E enquanto ele andar nos meus caminhos, eu serei com ele. Porém, se ele se desviar, eu também me desviarei dele. E Davi passa toda essa instrução para Salomão e diz: Salomão, eu desejei no meu coração estabelecer essa casa, mas o Senhor disse que eu não faria, mas você vai fazer. Salomão, agora toma cuidado em fazer tudo conforme essa planta que eu vou colocar na tua mão, porque é um projeto de Deus, não é um projeto meu, Davi. O meu projeto eu posso dizer que foi reprovado, mas essa planta que eu vou colocar na sua mão é um projeto de Deus, e toma cuidado em fazer conforme está na planta, para que seja feita de acordo com a vontade de Deus, não segundo a minha vontade, nem segundo a sua vontade. O plano dessa casa edificada aqui em Jerusalém deve ser estabelecida dentro do propósito de Deus. E Salomão teve esse cuidado. Ele tinha essa preocupação, tanto que na sua oração ele começa a consagrar aquela casa, e Deus diz para ele: Salomão, eu ouvi a tua oração, pede o que você quiser, que vai ser dado. E a preocupação de Salomão era que naquela obra prevalecesse a vontade de Deus. Ele não queria que fosse feita a vontade de Davi e nem a sua própria vontade, mas ele precisava de sabedoria para que aquela obra fosse feita de acordo com a vontade de Deus. E Deus disse: então eu vou te dar a sabedoria. E Deus deu grande sabedoria para Salomão, para edificar aquela casa. E algo que nos chama a atenção é que quando Salomão diz, ele começa a orar e consagrar aquela casa, ele diz: eu sei, falando com Deus, que os céus e os céus dos céus não podem conter a tua glória, quanto mais essa casa que eu edifiquei ao teu nome. Mas coloca o teu nome aqui nessa casa, coloca os teus olhos nessa casa que foi edificada ao teu nome, que os teus ouvidos estejam atentos à oração feita nessa casa, que os teus olhos estejam atentos às pessoas que vêm frequentar essa casa, porque ela foi consagrada, ela está sendo consagrada ao teu nome. Então, quando o teu povo de todo Israel vier nessa casa que foi consagrada ao teu nome, e orar, e reconhecer os seus pecados, e pedir perdão, perdoa. Quando eles pedirem algo para o Senhor, ouve a oração do teu povo Israel nessa casa, porque essa casa está sendo consagrada ao teu nome. Ele não para por aí, ele diz: e quando o estrangeiro que não é parte do teu povo Israel, que ficar sabendo que o Senhor ouve a oração feita nessa casa, e esse povo quiser conhecer ao Senhor, e reconhecer e vier nessa casa e orar ao Senhor, ouve a oração do estrangeiro que ora nessa casa, perdoa eles, e ouve a petição, ouve a oração do estrangeiro. Veja bem, então Salomão já sabia qual era o propósito daquela casa. O propósito daquela casa não era para ser uma bênção apenas para Israel, uma casa de oração, uma casa de adoração para Israel. Mas Salomão sabia que o propósito de Deus para com aquela casa construída ali no centro de Jerusalém era
a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Onde houvesse o ser humano, onde houvesse nação que quisesse buscar a Deus, o ponto de referência seria aquela casa. Por isso que Salomão falou, então quando o estrangeiro ouvir falar do teu grande nome e sobre essa casa, e acreditar, e vier aqui em Jerusalém, nessa casa, para buscar a tua face, ouve a oração do estrangeiro e perdoa. E Salomão vai mais adiante. Por revelação, ele sabia o que iria acontecer um dia com Israel. Ele sabia que aquela casa não seria uma casa que teria uma paz eterna, uma paz contínua. Aquele momento de paz que ele estava vivendo naquele momento, ele poderia ser abalado por algum momento, por algumas situações. Até mesmo porque ele sabia que Moisés, Deus através de Moisés, ele revela algo que iria acontecer. Quando Deus disse, olha, eu vou colocar vocês na terra prometida, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, Jacó, Israel, que daria para vocês. Só que vai acontecer o seguinte, quando vocês estiverem lá, vocês vão dar as costas para a minha palavra, vocês vão dar as costas para a minha voz, e eu também vou dar as costas para vocês. E por causa do pecado e da transgressão de vocês, o castigo virá, a espada virá, o juízo virá, e vocês serão espalhados pelos 4 cantos da terra. E essa terra que eu dei para vocês passará por uma grande desolação. Isso Deus falando através do profeta Moisés. Você vai encontrar isso no livro de Deuteronômio. E Salomão sabia disso, que isso poderia acontecer se o povo viesse a pecar. Toda aquela glória que Israel conheceu, ele perderia aquela glória da presença, da proteção de Deus, esse acesso a Deus. Se o povo viesse a pecar, e Salomão sabia que o homem ele vai pecar, então ele fala para Deus, Deus, e quando o teu povo pecar contra o Senhor, e ele deixa bem frisado, porque não há homem que não peque. E por causa desse pecado, o teu povo for visitado pelo juízo, e o inimigo vier entrar na cidade, destruir a cidade, destruir essa casa, e o teu povo for disperso, conforme o Senhor falou, lá pelos 4 cantos da terra, foi levado para uma terra distante do cativeiro. Mas lá onde eles estiverem, no seu cativeiro, no seu exílio, se eles se arrependerem e orarem em direção a esta casa, voltado para essa casa que é edificada ao teu nome, ainda que eles não estejam aqui nessa casa de oração, mas lá onde eles estiverem por causa das consequências do seu pecado, e eles orarem voltado para essa casa, então Salomão faz um pedido, ouve a oração do teu povo, e perdoa o teu povo, e sara essa nação, sara o teu povo. E quando ele termina de orar, Deus aparece em sono para ele e diz, Salomão, eu ouvi a tua oração, e quando o povo pecar, o meu nome vai estar nessa casa. Os meus ouvidos estarão atentos à oração feita nessa casa. Eu vou perdoar o povo que vier aqui orar e falar comigo, buscar a presença, eu vou falar. E acerca do que você disse, quando o povo for visitado pelo inimigo, essa casa for destruída e o povo de Israel for disperso pelos 4 cantos da terra, se o meu povo for disperso, conforme está escrito, por causa do seu pecado, e Deus responde para Salomão, eu ouvi a tua oração, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está falando? Quando o povo der as costas para Deus, e essa paz que Davi orientou, orai pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém estando em paz, todo mundo tem acesso a Deus. E esse é o propósito de Deus. E se essa paz fosse interrompida, fosse quebrada pela guerra, é Deus quem estabelece a paz e é Deus quem cria a guerra. Tudo está no controle de Deus. Por isso que Davi disse, orai por paz. Se você for pedir algo para Deus, ore por paz. Aí eu volto para você que está vendo esse vídeo e te pergunto, de qual lado você está nessa guerra?
A minha orientação é: fique do lado da paz. Não fique... Se há um conflito entre dois lados, não fique de um lado nem do outro. Porque se você escolher esse lado, você vai estar em conflito com o outro lado. Se você escolher esse lado, você vai estar em conflito com esse. E não é um conflito seu. No outro vídeo eu vou estar falando da origem desse conflito. Você vai ver que é algo que vem de muito longe, de muito tempo atrás vem esse conflito, e não é agora que vai acabar. E não depende de você estar de um lado ou de outro. Se é para você escolher um lado, escolha o lado da paz. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, você tem que amar ambos os lados, orar para ambos os lados. Porque isso não passa de um conflito religioso, um conflito geopolítico, conflito por terra, e esse conflito não nos interessa. O que nos interessa é que haja paz naquele lugar. E quando eu estive ali em Jerusalém, algo que eu gostei, eu ficava meditando bastante, era o fato de ali dentro da cidade de Jerusalém, mais precisamente dentro da cidade velha, onde ela é cercada por um muro, ali há 3 religiões que convivem em paz. Há um bairro judeu, há um bairro muçulmano e há um bairro cristão. Ou seja, há moradores que seguem o judaísmo, há moradores que seguem o islamismo e há moradores cristãos. E todos os 3 vivem em paz e harmonia naquele lugar. Então, quando você vê falar que é guerra de Israel contra os árabes, esquece, não é. Porque dentro de Jerusalém, eles convivem em paz. Cada um vive a sua vida. Os judeus vivem a sua vida no bairro judaico, no bairro judeu. Os muçulmanos vivem a vida deles no bairro judaico, seguem as suas práticas de oração, tudo tranquilo. E os cristãos também vivem a sua vida normalmente dentro de Jerusalém. Esse é o propósito de Deus. Que ali seja um lugar onde as pessoas que sejam diferentes, mas tenham um propósito de servir a Deus e viver a sua vida ali para Deus. E é isso que nós devemos orar, para que haja paz dentro de Jerusalém, porque havendo paz, os judeus vão servir da sua forma em liberdade, os muçulmanos, os árabes vão servir em liberdade, e os cristãos também servirão ali em liberdade. Aí você vai entender o porquê que o salmista Davi disse: por causa de meus irmãos e amigos. É como se ele dissesse: por causa do bairro judeu, os meus irmãos, e por causa dos meus amigos, os árabes que também moram lá dentro, e os cristãos que moram lá dentro, por causa de meus irmãos e amigos, eu direi: haja paz em ti. Então, não tome um lado precipitadamente, não escolha um lado dessa guerra. Essa guerra não é sua. Deixe que eles, os que estão envolvidos nessa guerra, eles resolvam da forma que eles decidirem. O seu papel deve ser: orai pela paz de Jerusalém. Se Deus permitiu a guerra, Deus sabe o porquê que Ele permitiu. É por causa do pecado, da transgressão, de alguma coisa que desagradou a Deus. Agora cabe a nós entender a Salomão quando ele disse: Senhor, e se o teu povo orar e pedir perdão e se arrepender e orar voltado para esse lugar, ouve a oração do teu povo. E Deus disse para Salomão: eu vou ouvir a oração do meu povo que orar por esse lugar. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria de convidar a você a continuar. Nós estaremos fazendo mais vídeos, dando mais explicações acerca desse conflito, acerca de Israel, acerca dos árabes, da Palestina, dos cristãos. Eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Antes de tomar qualquer partido, não tome partido, não vire um torcedor de Israel e não vire um torcedor da Palestina, nem um torcedor dos terroristas, não. Antes, entenda o que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, se é para escolher um lado, escolha o lado de Jesus. E nos dias de Jesus havia também uma grande batalha naquele lugar.
Então leia como que Jesus tratou a situação naquele momento e seja o imitador de Jesus, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós estamos encerrando. Shalom, shalom.